Olá pessoal, ciao a tutti, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Carlos, Luiz Santos. Eu sou pastor missionário, junto com a minha esposa Sara, minha filha Ana Lídia. Somos missionários aqui na Itália, onde a gente está plantando uma igreja na cidade de Roma. E eu estou aqui para atualizar vocês e mandar notícias sobre tudo aquilo que eu imagino que é de conhecimento de todos, a situação do coronavírus e principalmente aqui que nos envolve na Itália. Nos últimos 5 dias foram emitidos 3 decretos do governo, e sempre uma sendo mais restritiva do que a anterior, e hoje nós estamos na situação onde toda a Itália está em quarentena, ou seja, um país inteiro, 60 milhões de pessoas envolvidas nesse dilema todo. Hoje a situação é essa, onde a ordem é para ficar em casa, permanecer em casa, não ter contato com qualquer outra pessoa, limitar ao máximo as saídas. Não, há um decreto e uma proibição de onde a gente não pode sair de uma cidade para outra, então qualquer movimentação, deslocamento, o menor possível, e salvo emergência de saúde, motivo de trabalho ou coisa do gênero. Movimentação dentro da cidade também, o mínimo necessário para aquelas coisas básicas. Trabalho e também ir ao supermercado, comprar coisas para nossa alimentação. As escolas e universidades estão fechadas, museus, cinemas, esportes, campeonatos, tudo parado, bares, restaurantes, academias, lojas, pouquíssimas pessoas na rua. É uma situação bem inusitada, um pouco surreal, que não imaginava viver tudo isso. E, de maneira prática, gostaria de compartilhar com vocês alguns motivos de preocupação e que certamente se tornarão motivos e pedidos de oração. Todas essas medidas que o governo tem tomado certamente são para prevenção e contenção da disseminação, mas tem causado, sim, um certo pânico e medo às pessoas, e isso não ajuda. Por exemplo, as pessoas começam então a ir aos supermercados e comprar coisas de maneira exagerada na tentativa de fazer estoque, mas aonde uma família compra demais, sobra e falta para outras. Então isso já causa um certo desconforto, e também alguns supermercados há filas, onde não é possível então toda aquela multidão entrar, então há filas gigantescas do lado de fora, onde somente de 10 a 15 pessoas são permitidas entrar no supermercado por vez para fazer as suas compras, né? Então isso tem já causado bastante desconforto para todos aqui. A área de saúde, essa a preocupação maior. Já o sistema sanitário de saúde está extremamente sobrecarregado, com hospitais sobrecarregados, médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde fazendo turnos, às vezes de 48 horas, porque a demanda é gigantesca. Já uma outra preocupação é que não há aparelhos respiratórios, né? Aqui chamado de ventilador, não há aparelhos respiratórios suficientes, e isso já começa a trazer também preocupação para se o vírus se espalha de maneira maior do que já está. Já estamos aí na casa dos 9 mil positivos. Então, se isso se espalha mais, a preocupação é que não haja aqueles que causam então uma insuficiência respiratória, não há os aparelhos para remediar. E hoje, infelizmente, essa é uma notícia triste, preocupante, e peço que orem para que Deus dê sabedoria. No norte, principalmente, já há um dilema ético, ou seja, já há médicos tendo que decidirem a quem entubar e a quem não entubar, ou seja, em outras palavras, a quem salvar e a quem não salvar. Um dilema triste, difícil, mas que os médicos, principalmente no norte, estão enfrentando já pelo acúmulo e pela demanda gigantesca. Então, orem por isso
também, por favor. Tudo isso, sim, tem causado pânico, histeria, o que não ajuda. Então, ore para que haja compreensão por parte de todos os cidadãos, para que restem a casa, para que não ajudem a não espalhar o vírus, para que fiquem em casa, porque há o problema, a questão do transmissor assintomático. Mesmo que ele não tenha sintomas, ele pode ser positivo e assim então transmitir para outros que porventura podem então pegar o vírus, mas apresentar sintomas que podem ser problemáticos para a vida e levar realmente um risco de morte. O momento é de alerta, de atenção, de emergência, de saúde pública. Temos também orado pelo futuro, o futuro da Itália, depois de toda essa epidemia. A economia já tem caído bastante, famílias têm sido afetadas, o que já não estava sendo fácil. A perspectiva de um futuro próximo também não será tão simples. Então, ore para que Deus dê graça nisso tudo também. Ore para que, ao passarmos por isso, o nosso desejo, a nossa oração é que a gente seja sábio a acolher a ocasião para testemunharmos e levar a verdadeira esperança, a verdadeira paz que a gente encontra somente em Cristo, através do Evangelho e da graça de Deus revelada em Cristo, né? Queremos ser instrumentos nas mãos do Redentor nesse sentido também. Cremos que Deus pode redimir toda essa situação, certamente promover a glória dele em meio a tudo isso que tem acontecido. Isso tem afetado também, certamente, o nosso ministério. Nós não podemos sair, não podemos realizar culto, já não realizamos a semana passada e não poderemos realizar por um mês, até que tudo isso termine. O decreto vai até dia 3 de abril, até lá é essa medida de contenção e não sabemos se isso vai ser prolongado ou não, depende de como as coisas acontecerem durante esse mês de março, que será um mês extremamente importante, estratégico para tudo isso. Então, ore por isso. Estamos programando fazer um culto online, ou seja, vou programar o culto, vamos preparar o culto, a Sara ao piano, tocando, cantando, e depois um momento de uma mensagem, um estudo, que seja de encorajamento e conforto às pessoas, e vamos colocar isso disponível online para que as pessoas então possam, mesmo em casa, ter acesso e também ter um enriquecimento da palavra de Deus, que reconhecemos que é o único que pode trazer, no meio de tantos lugares agora, que a gente pode ler e olhar e pensar. Realmente a palavra de Deus é o nosso lugar sólido, é o nosso porto seguro, refúgio nessa hora. E para terminar, exatamente, isso me veio a pensar ainda essa semana, no Salmo 46, um salmo extremamente conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E muito provável que este salmo, quando foi escrito para relembrar um episódio do povo de Deus, quando também esteve em quarentena, isolado, cercado pelos inimigos na cidade de Jerusalém. E esse salmo, então, foi escrito para relembrar tudo aquilo que eles viveram. E é interessante lembrar que o rei Ezequias construiu, inclusive, túneis, porque o povo, como estava ali isolado, cercado, não podia sair, e a água que mantinha a cidade, o acesso era do lado de fora dos muros, ou seja, se a cidade estava cercada, o povo não podia então ter acesso à água. Então Ezequias então cava um túnel, e isso traz então alívio e traz paz, serenidade para o povo naquele momento de grande dificuldade, né? Naquele período de quarentena. Então Deus tem os seus meios, é por isso que é interessante olhar. No versículo 4, se eu não me engano, diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. E para quem já teve a experiência de estar em Jerusalém, mas para quem não foi até Jerusalém, mas conhece os mapas bíblicos, sabe que Jerusalém não tem rio, mas fala exatamente desse canal, desses túneis que foram cavados, então, que trazia alegria à cidade de Deus. E depois o Salmo 46 vai trazer aquele versículo 10, que é muito conhecido e muito famoso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E de fato esse é a nossa ordem, não somente do governo para nos aquietarmos e ficar em casa, mas também da parte de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse tem sido a nossa palavra de conforto, esse tem sido o nosso encorajamento, e eu gostaria que os irmãos então se sentissem encorajados. Por isso nós até aqui estamos bem, graças a Deus, protegidos, guardados pelo Senhor. Até aqui não apresentamos nenhum sintomas, não fizemos exame, porque também não apresentamos nenhum sintomas, febre e tudo mais. Graças a Deus estamos bem e oramos para que Deus então nos mantenha assim. Obrigado pelas orações, pela preocupação, obrigado pelas mensagens, inúmeras mensagens, e-mails que temos recebido de pessoas preocupadas conosco. Queremos agradecer a vocês e suplicar que sim, que vocês continuem orando. É uma situação poucas vezes aconteceu na história de um país inteiro estar em quarentena, mas essa é a situação do momento e precisamos então olhar da perspectiva do Senhor, com o encorajamento que vem dele e do sustento, da porção, da graça de Deus, que certamente Ele vai derramar sobre nós em cada dia e específica para essa situação também. Muito obrigado, que Deus os abençoe e conto o coração de vocês com o carinho e desde já espero que o nosso próximo contato seja para trazer boas notícias daquilo que Deus tem feito e usado em toda essa situação e os números dos positivos, contaminados, mortos, têm caído. Essa é a nossa oração e certamente é o nosso maior pedido de oração a vocês. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau!